Imagina dar à luz, 3 minutos depois, te arrancarem da cama ensanguentada, te jogarem na frente de compradores, e separarem você do seu bebê que ainda nem mamou. Foi exatamente isso que fizeram com ela. Mas um homem poderoso apareceu. E disse algo que mudou aquela plantação para sempre. De que cidade você está assistindo essa história? Deixa nos comentários. E se inscreve no canal porque você precisa saber o final dessa história. Bora lá! O sol de março batia impiedoso sobre a plantação dos Almeida quando os gritos começaram. Eram gritos agudos, desesperados, que vinham da cabana mais afastada do terreiro, aquela onde Maria vivia com seu ventre de 9 meses, grande como lua cheia, pronta para explodir a qualquer momento. Dona Beatriz, esposa do senhor da plantation, ouviu os gritos da varanda da casa grande e sorriu. Não era sorriso de alegria ou compaixão. Era sorriso de quem via oportunidade. Virou-se para o capataz, um homem baixo e gordo chamado Severino, que mastigava tabaco com dentes podres. Severino, disse ela, voz doce como mel envenenado, parece que a pretinha está parindo. Sim, sia. Desde o amanhecer. Perfeito. Hoje vem o conde de Vassouras comprar escravos, não é? Sim, sia. Deve chegar ao meio-dia. Dona Beatriz tamborilou os dedos no corrimão da varanda, calculando. Quanto você acha que conseguimos por ela? Uma negra jovem, forte, já provada como reprodutora. Severino cuspiu o tabaco no chão. 3 contos de réis, talvez 4 se o conde estiver generoso. Excelente. Vá buscá-la. Assim que parir, a leve para o terreiro. O conde gosta de examinar a mercadoria pessoalmente. Mas se ela ainda vai estar. Severino hesitou, procurando as palavras certas, sangrando. Mal consegue ficar de pé depois do parto. E daí? Dona Beatriz o encarou com olhos frios como gelo. Melhor ainda. Mostra que é fértil. Que já produziu. Escrava que pare bem vale mais. Agora vá. E traga a cria também. Venderemos os 2 juntos ou separados, dependendo da oferta. Severino assentiu e caminhou em direção à cabana. Os gritos de Maria ficavam mais frequentes, mais desesperados. Ela estava sozinha ali dentro. As outras escravas tinham sido mandadas para o campo ao amanhecer, e parteiras não eram luxo desperdiçado com escravas. Elas pariam como animais, sozinhas, no chão de terra batida, mordendo trapos para não gritar alto demais. Dentro da cabana escura, Maria estava ajoelhada sobre um cobertor velho. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com lágrimas que ela não conseguia mais conter. A dor vinha em ondas, cada uma mais forte que a anterior, como se seu corpo estivesse sendo partido ao meio. Ela pensou em sua mãe, vendida 3 anos atrás para uma fazenda no interior de Minas Gerais. Pensou em sua irmã, morta de febre 2 verões antes. Pensou no pai do bebê, Tomás, escravo da fazenda vizinha, que a visitava nas noites de lua nova até ser pego e chicoteado até quase morrer. Ela não sabia se ele ainda estava vivo. Mas principalmente, pensou no bebê. Seu bebê. A única coisa no mundo que era realmente dela. Durante 9 meses, carregara aquele peso não apenas na barriga, mas no coração. A única coisa pura em sua vida manchada pela escravidão. Com o último empurrão que arrancou dela grito que rasgou o ar da manhã, o bebê nasceu. Maria o pegou com mãos trêmulas, limpou-lhe o rosto com a barra do vestido, e chorou. Era menino. Pequeno, perfeito, com os olhos ainda fechados e punhos minúsculos cerrados. Meu filho, ela sussurrou, beijando-lhe a testa. Meu pequeno Tomás. Teve apenas 3 minutos com ele. 3 minutos de paz absoluta, de amor puro, de esquecer que era escrava e lembrar que era mãe. 3 minutos antes da porta ser chutada e Severino entrar, trazendo luz do sol que machucava os olhos. Levanta, negra. Tem comprador chegando. Maria olhou para ele, sem entender. Senhor, acabei de parir. Preciso. Eu sei o que você precisa. Precisa ser vendida. Dona Beatriz deu ordem. Levanta agora ou te arrasto pelos cabelos. Mas meu filho, ele precisa mamar, precisa. Severino deu 2 passos e arrancou o bebê dos braços dela. O menino começou a chorar, um som fino e desesperado de recém-nascido arrancado do calor materno. Maria tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. O sangue ainda escorria entre suas coxas,
manchando o chão de terra. Por favor, ela implorou, estendendo os braços. Por favor, me deixa ficar com ele só mais um pouco. Não tem mais um pouco. Tem agora. Levanta. Maria tentou. Conseguiu ficar de joelhos, depois apoiar-se na parede. A dor era insuportável, como se algo tivesse sido rasgado dentro dela e nunca mais fosse se fechar. Mas era dor física. A dor de ver seu filho sendo carregado para longe era pior. Era dor que não tinha nome, que não tinha cura. Severino a arrastou para fora. Literalmente. Segurou-a pelo braço e a puxou, seus pés descalços arrastando na terra, deixando rastro de sangue. Outras escravas, trabalhando no campo próximo, pararam para olhar. Algumas choravam silenciosamente. Todas sabiam o que estava acontecendo. Todas já tinham visto isso antes. Algumas tinham vivido isso. O terreiro da fazenda era espaço aberto entre a casa grande e as senzalas, onde negócios eram feitos, punições aplicadas, e vidas negociadas como se fossem sacas de café. Quando Maria foi jogada ali, ainda havia sangue fresco escorrendo por suas pernas, manchando a terra vermelha. Dona Beatriz desceu da varanda, ajeitando o leque de plumas. Ponha-a de pé, Severino. Que o conde a veja direito. Maria tentou ficar em pé, mas suas pernas tremiam tanto que ela desabou. Severino a levantou novamente, segurando-a pelos braços. Ela mal conseguia manter a cabeça erguida. Onde está a cria? Dona Beatriz perguntou. Aqui, sia. Uma escrava mais velha surgiu, carregando o bebê embrulhado em trapo. O menino ainda chorava, procurando instintivamente pelo seio da mãe. Bom, deixe-o ali, no chão. Que o conde veja que ela é fértil. O bebê foi colocado sobre um caixote de madeira, a poucos metros de Maria. Ela olhava para ele com olhos vidrados, tentando memorizar cada detalhe do filho que talvez nunca mais visse. Seus braços se estendiam involuntariamente, corpo de mãe chamando pelo filho, mas Severino a segurava firme. Ao meio-dia, como prometido, uma carruagem elegante entrou pela porteira da fazenda. Era preta, com brasão dourado na porta, símbolos de nobreza que não significavam nada além de dinheiro e crueldade concentrados. O conde de Vassouras desceu com movimentos elegantes, ajeitando o chapéu de feltro e limpando poeira imaginária das calças. Era homem de uns 50 anos, magro, com bigodes grisalhos cuidadosamente aparados. Seus olhos eram pequenos, calculistas, sempre avaliando, sempre calculando o valor monetário de tudo que via. Incluindo pessoas. Dona Beatriz, ele cumprimentou, beijando-lhe a mão. Sempre um prazer fazer negócios com os Almeida. Conde, que honra recebê-lo. Tenho mercadorias excelentes hoje. Inclusive uma jovem reprodutora que acabou de parir esta manhã. Acabou de parir. O conde arqueou uma sobrancelha. Hoje. Há poucas horas. Veja, senhor. Dona Beatriz apontou para Maria. 22 anos, forte, saudável, já provou que pode gerar filhos saudáveis. O menino ali é dela. O conde caminhou até Maria, examinando-a como se fosse cavalo em feira. Olhou seus dentes, apalpou seus braços, verificou suas costas em busca de marcas de chicote. Maria mantinha os olhos fixos no bebê, sem ver realmente o homem que a inspecionava. Ela está sangrando, o conde observou, notando as manchas na saia de Maria. Natural do parto, senhor. Vai parar em alguns dias. Mas veja que corpo forte tem. Quadris largos. Seios cheios. Pode dar muitos filhos ainda. 10, 15, quem sabe. O conde continuou sua inspeção, e algo em seu rosto mudou. Não era compaixão. Homens como ele não conheciam compaixão. Mas era algo. Talvez desconforto. Talvez reconhecimento de que havia limite, mesmo para a crueldade naturalizada. E o preço? Ele perguntou, voz neutra. 4 contos de réis. Com o menino, 5. 4 contos por uma escrava que mal consegue ficar de pé. Temporariamente fraca, senhor. Em uma semana estará trabalhando normalmente. E pense no investimento, uma reprodutora aprovada. Cada filho que ela gerar vale pelo menos 1 conto. Em 10 anos, o senhor triplica seu investimento. O conde olhou para Maria novamente. Ela finalmente o encarou, e seus olhos diziam tudo que sua boca não podia. Ajude-me. Por favor. Alguém. Qualquer um. Ajude-me.
E então o conde fez algo que ninguém esperava. Algo que mudaria tudo. Algo que silenciaria a plantação inteira e se tornaria lenda sussurrada entre escravos por gerações. Ele se virou para Dona Beatriz e disse, com voz que não admitia discussão, não. Não. Dona Beatriz repetiu, como se tivesse ouvido mal. Perdão, conde, mas não entendi. Eu disse não. O conde de Vassouras limpou as mãos no lenço como se quisesse se livrar de algo sujo. Não comprarei esta escrava. Nem o bebê. Nem nenhum outro escravo desta propriedade hoje. Um silêncio absoluto caiu sobre o terreiro. Até o bebê parou de chorar por um momento, como se sentisse a tensão no ar. Severino, ainda segurando Maria, olhava de Dona Beatriz para o conde, sem saber o que fazer. Dona Beatriz forçou um sorriso, mas havia nervosismo nos olhos. O conde de Vassouras era comprador importante, cliente que gastava centenas de contos por ano em diferentes propriedades. Ofendê-lo seria desastre financeiro. Senhor, se o preço está alto, podemos negociar. 3,5 contos? 3? Não é questão de preço, senhora. O conde ajeitou as luvas de couro, movimentos medidos, controlados. É questão de decência. Decência. Dona Beatriz quase cuspiu a palavra. Senhor, estamos falando de escravos. De propriedade. Onde está a indecência em vender o que é meu por direito? A indecência, o conde disse, cada palavra pesada como chumbo, está em arrastar uma mulher que acabou de parir para terreiro como se fosse gado. Está em separá-la de seu filho recém-nascido antes mesmo que ela possa amamentá-lo. Está em... Ele parou, procurando palavras, em esquecer que, embora sejam propriedade aos olhos da lei, ainda são humanos aos olhos de Deus. Dona Beatriz ficou vermelha. O senhor está me dando lição de moral? O senhor, que possui mais de 300 escravos em suas propriedades. Sim, o conde admitiu. Possuo. E não finjo que isso é nobre ou justo. É sistema no qual nascemos, sistema que mantemos por necessidade econômica e covardia moral. Mas há limites. Ou deveria haver limites. Ele apontou para Maria. Isto ultrapassou todos os limites decentes. Então o senhor não comprará? Não. Hoje não. E sugiro. O conde fez uma pausa dramática. Que a senhora devolva esta mulher para sua cabana. Deixe-a se recuperar. Deixe-a com seu filho. Pelo menos por alguns dias. E por que eu faria isso? Dona Beatriz cruzou os braços. Porque desperdiçaria dias de trabalho dela por causa de sentimentalismo. O conde deu 2 passos em direção a ela, aproximando-se o suficiente para que suas próximas palavras fossem ouvidas apenas pelos presentes no terreiro, mas não pelos escravos no campo distante. Porque, minha cara senhora, eu conheço seu marido. Conheço os negócios dele. E sei que ele está endividado. Muito endividado. Com bancos no Rio. Com comerciantes em São Paulo. E, coincidentemente, comigo. O rosto de Dona Beatriz empalideceu. Agora o conde continuou, voz ainda educada mas com fio de aço subjacente. Posso continuar sendo paciente com essas dívidas. Posso continuar comprando suas safras de café a preços generosos. Posso até considerar emprestar mais dinheiro quando a próxima colheita falhar, como certamente falhará se esta seca continuar. Oh! Deixou a palavra pendurada no ar como ameaça. Posso exigir pagamento imediato de todas as dívidas. O que, se não me engano, resultaria em execução hipotecária desta propriedade. Toda ela. Dona Beatriz engoliu seco. O senhor não faria isso. Não quero fazer isso. Mas farei, se necessário. Se continuar sendo forçado a testemunhar este tipo de barbárie. Ele olhou novamente para Maria, que ainda olhava fixamente para o bebê, alheia à negociação que acontecia sobre sua cabeça. Devolva-a para a cabana. Agora. Severino olhou para Dona Beatriz, esperando ordens. Ela hesitou, orgulho lutando contra pragmatismo. Finalmente, pragmatismo venceu. Severino, disse entre dentes cerrados, leve-a de volta. E o bebê também? Sim, se há. Severino soltou Maria, que imediatamente desabou no chão. Mas desta vez, quando a escrava mais velha trouxe o bebê, ele foi colocado nos braços da mãe, não no caixote de madeira. Maria o agarrou contra o peito, apertando-o com força,
chorando agora não de desespero mas de alívio tão intenso que era quase dor. Obrigada, ela sussurrou para ninguém específico. Obrigada. Obrigada. O conde não respondeu. Não a olhou. Simplesmente virou-se e caminhou de volta para sua carruagem. Mas antes de entrar, parou e se dirigiu a Dona Beatriz uma última vez. Mande notícias quando tiver mercadoria apropriada para vender. Escravos descansados, saudáveis, tratados minimamente com respeito. Até lá, farei meus negócios em outras propriedades. A carruagem partiu, deixando nuvem de poeira vermelha. Dona Beatriz ficou parada, tremendo de raiva, assistindo até o veículo desaparecer pela estrada. Então se virou para Severino. Ela tem uma semana. Uma semana de descanso. Depois volta para o campo. E quero ela trabalhando em dobro para compensar. Sim, se há. E Severino? Dona Beatriz o encarou. Não fale disto para ninguém. Não quero escravos achando que podem fazer drama para conseguir folga. Entendeu? Sim, se há. Mas era tarde demais. Porque escravos têm ouvidos afiados. Escravos escutam conversas que não deveriam escutar. Escravos falam entre si em sussurros noturnos, passando informações como corrente secreta que percorre toda a plantação. Naquela noite, quando os escravos voltaram dos campos e se reuniram nas senzalas, a história já tinha se espalhado. Maria, que fora arrastada sangrando do parto, fora devolvida à cabana com seu bebê por ordem de um conde que enfrentou a Cia. Um nobre branco que disse não. Que chamou aquilo de indecente. Que ameaçou consequências econômicas se a crueldade continuasse. Não acredito, disse uma escrava mais velha, chamada Rosa. Nunca vi senhor defendendo escrava. Eu vi, confirmou João, que trabalhava perto do terreiro e ouvirá tudo. Ele disse que tinha limites. Que aquilo passou dos limites. Mas ele ainda tem escravos, outra voz disse. 300, disseram. Como pode ser melhor que a sinhá se também é dono de gente? Não sei se é melhor, João admitiu. Mas hoje, pelo menos hoje, ele fez algo. Salvou Maria de ser vendida. Salvou o bebê de ser arrancado dela. Maria, deitada em sua cabana com o filho mamando pela primeira vez, ouvia essas conversas através das paredes finas. Sentia o corpinho quente do bebê contra seu peito. Sentia o puxão rítmico da boquinha no seio. E chorava. Chorava de gratidão, de alívio, de amor, de tristeza por saber que aquela semana de paz logo acabaria. Mas principalmente chorava porque, pela primeira vez em sua vida de escrava, vira alguém dizer não. Alguém com poder dizer que aquilo estava errado. Não foi liberdade. Não mudou o sistema. Não quebrou correntes. Mas foi algo. Um pequeno ato de decência em mundo de brutalidade normalizada. Uma fissura minúscula no muro que parecia indestrutível. E fissuras, por menores que sejam, são por onde luz começa a entrar. E luz, uma vez que entra, nunca pode ser completamente bloqueada novamente. A história se espalhou como fogo em palha seca. Não apenas pela plantação dos Almeida, mas além. Escravos que visitavam outras fazendas para entregas levavam a notícia. Escravos que se encontravam nos caminhos trocavam sussurros. Escravos que eram vendidos ou transferidos carregavam a história consigo como bagagem invisível mas preciosa. O conde de Vassouras disse não. Essa frase simples tornou-se mantra, oração, promessa de que talvez o mundo pudesse ser diferente do que era. Na fazenda dos Santos, a 50 quilômetros dali, uma escrava chamada Benedita ouviu a história e pela primeira vez em 15 anos sentiu algo parecido com esperança. Na propriedade dos Ferreira, um escravo velho chamado Pai Joaquim contou a história para os mais jovens como se fosse parábola bíblica. Mas a história também chegou aos ouvidos dos brancos. E nem todos ficaram felizes. 2 semanas após o incidente, Dona Beatriz recebeu visita de 3 vizinhos, todos proprietários de grandes fazendas, todos membros da mesma classe de senhores de terras que via escravidão como direito divino e natural. Beatriz, disse o coronel Mendes, homem gordo com rosto sempre vermelho, precisamos conversar sobre o que aconteceu aqui. O conde interferiu nos meus negócios, Dona Beatriz respondeu, amarga. Humilhou-me na frente dos meus escravos. Não foi só isso, interveio o doutor Silveira, advogado que possuía 2 fazendas. Ele criou precedente perigoso.
Se escravos começarem a pensar que podem apelar para sentimentalismo de compradores ricos, perderemos controle. Começarão a fazer dramas, fingir doenças, inventar sofrimentos para ganhar simpatia. Exatamente, concordou o terceiro visitante, Sr. Tavares. O conde pode ter boas intenções, mas não entende o perigo. Somos minoria. Alguns milhares de brancos controlando centenas de milhares de negros. Se eles perderem o medo, se começarem a questionar a ordem, estaremos perdidos. Dona Beatriz serviu café em xícaras de porcelana importada. E o que propõe que eu faça? O conde tem poder. Tem dinheiro. Tem influência. Meu marido deve a ele. Não posso simplesmente ignorá-lo. Não estamos sugerindo que ignore, disse o coronel Mendes. Estamos sugerindo que faça exatamente o que ele pediu. Trate aquela escrava bem. Deixe-a com o bebê. Demonstre publicamente que está seguindo as ordens dele. Por quê? Porque precisamos que o conde pense que venceu. Que sua intervenção funcionou. E então, lentamente, voltaremos ao normal. Daqui a 2 meses, 3, quando ele não estiver mais prestando atenção, você pode vender a escrava para a fazenda distante. O bebê pode ficar doente e morrer. Acidentes acontecem. Dona Beatriz sorriu pela primeira vez. Entendo. Jogar o jogo dele até ele se cansar. Exatamente. E enquanto isso, espalharemos a palavra entre outros proprietários. O conde de Vassouras está ficando sentimental. Está deixando ideias abolicionistas do norte corromperem seu julgamento. Não façam negócios com ele. Isolem-no. Façam-no entender que se quer continuar sendo aceito em nossa sociedade, precisa parar com essas intervenções. Era plano sólido. Cruel, mas sólido. E teria funcionado, se não fosse por um detalhe que nenhum deles considerou. O conde de Vassouras não estava apenas tendo ataque momentâneo de sentimentalismo. Estava tendo crise de consciência que vinha se construindo há anos. Porque o conde tinha segredo. Segredo que ninguém em sociedade respeitável conhecia. Ele tinha filha. Não filha legítima. Filha bastarda. Filha de escrava que ele possuíra 20 anos atrás, quando era jovem e ainda mais cruel do que era agora. A escrava se chamava Ana. Ela era bonita, inteligente, e não teve escolha quando o jovem conde decidiu que a queria. Ana engravidou. Deu à luz uma menina de pele clara, olhos verdes, cabelos ondulados que não eram nem negros nem brancos mas algo entre os dois. O conde, envergonhado, mandou Ana e a criança para a fazenda remota que possuía em Minas Gerais. Deu-lhes uma cabana separada. Garantiu que não passassem fome. Mas não as reconheceu. Não deu nome à criança. Não assumiu paternidade. Durante 15 anos, quase esqueceu que elas existiam. Até que, 3 anos atrás, Ana morreu de tuberculose. E a menina, agora com 17 anos, ainda escrava apesar de ter sangue nobre correndo em suas veias, escreveu-lhe uma carta. Não era carta acusatória. Não pedia reconhecimento ou liberdade. Apenas informava que a mãe havia morrido e perguntava o que deveria fazer. Assinava simplesmente Maria, porque escravas não tinham sobrenomes. O conde foi visitá-la. Viu nela reflexo de si mesmo. Os olhos verdes eram seus, o formato do rosto era seu. E sentiu, pela primeira vez na vida, vergonha. Vergonha profunda, visceral, do que fizera. Do que continuava fazendo. Do sistema inteiro que permitia a homens como ele destruírem vidas sem consequências. Libertou a menina discretamente. Não publicamente, isso causaria escândalo. Mas deu-lhe papéis de alforria, mandou-a para convento em São Paulo onde seria educada, garantiu-lhe mesada vitalícia. E começou a ver suas propriedades com olhos diferentes. Via Maria na jovem escrava arrastada sangrando do parto. Via Ana em todas as mulheres que paririam filhos que seriam propriedade de outros homens. Via a si mesmo em todos os senhores que usavam seu poder sem pensar em consequências. E não conseguia mais ignorar. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Não conseguia mais participar da máquina de moer gente sem sentir náusea. Então começou a mudar. Lentamente, porque mudanças bruscas causam suspeita. Mas mudou. Proibiu castigos físicos em suas fazendas sem autorização dele pessoalmente, e nunca dava autorização. Garantiu alimentação adequada. Construiu cabanas melhores. Permitiu que famílias ficassem juntas.
E começou a recusar comprar escravos de propriedades onde crueldade era excessiva. O incidente com Maria da plantação dos Almeida foi simplesmente o momento em que não conseguiu mais ficar calado. Em que teve que dizer não, mesmo sabendo que isso causaria problemas. 3 meses após o incidente, o conde voltou à fazenda dos Almeida. Não anunciado, não esperado. Simplesmente apareceu numa manhã, dizendo que queria inspecionar as condições antes de continuar fazendo negócios. Dona Beatriz não teve escolha senão permitir. E ele viu o que esperava ver: Maria de volta aos campos, trabalhando sob sol escaldante enquanto o bebê, agora com 3 meses, ficava amarrado nas suas costas, chorando de fome e calor. Onde está seu marido? O conde perguntou a Dona Beatriz, voz perigosamente calma. No rio, tratando de negócios. Então terei que tratar com você. Quanto quer por Maria e o bebê? Dona Beatriz hesitou. Era armadilha? Senhor, o senhor disse que não compraria. Mudei de ideia. Quanto? 4 contos. Como antes. Aceito. Prepare os papéis. 1 hora depois, Maria e seu filho estavam na carruagem do conde, viajando em direção à propriedade dele em Minas Gerais. Ela não entendia o que estava acontecendo. Achava que estava sendo vendida novamente, separada da comunidade que conhecia, jogada em situação ainda pior. Mas o conde não falou durante a viagem. Apenas olhava pela janela, perdido em pensamentos que Maria não podia decifrar. Chegaram à fazenda 3 dias depois. Era diferente. As senzalas eram cabanas de verdade, com telhados que não vazavam e portas que fechavam. Os campos eram organizados, mas não via sinais de chicotes ou correntes. E os escravos pareciam menos quebrados. Ainda eram escravos, ainda viviam sob crueldade do sistema, mas havia algo diferente no ar. O conde a levou não para as senzalas, mas para uma cabana separada, maior que as outras. Você ficará aqui, disse. Com seu filho. Trabalhará, mas em horários que permitam amamentá-lo adequadamente. Não será chicoteada. Não será vendida. E quando seu filho completar 5 anos? Fez uma pausa. Darei a ele carta de alforria. Maria o encarou, sem entender. Senhor? Seu filho nascerá escravo, mas não morrerá escravo. Isso é o mínimo que posso fazer. O mínimo que deveria ser feito por todas as crianças. E eu? O conde hesitou. Você, ainda é minha propriedade. A lei não me permite libertá-la sem complicações. Mas prometo que será tratada com dignidade. E quando as leis mudarem, e vão mudar, Maria, mais cedo ou mais tarde, você também será livre. Maria não sabia se acreditava. Mas pela primeira vez desde que podia se lembrar, sentiu algo parecido com esperança. Não liberdade, mas esperança de liberdade. E às vezes, em mundo tão escuro, esperança é tudo o que temos. A notícia da compra espalhou-se. E com ela, a história completa. O conde não apenas salvara Maria uma vez. Ele a comprará. Dera-lhe condições melhores. Prometera libertar seu filho. Era gesto pequeno. Não mudava o sistema. Não libertava milhares de outros escravos. Mas era fissura. Era luz entrando pela rachadura. Era prova de que mudança era possível, mesmo que lenta, mesmo que imperfeita. E fissuras, por menores que sejam, tendem a crescer. 5 anos se passaram como água correndo por rio, constante, inexorável, mudando a paisagem lentamente mas definitivamente. O menino de Maria, batizado Tomás em homenagem ao pai que nunca conheceu, cresceu forte e curioso. Aos 5 anos, era criança esperta, com olhos brilhantes que faziam perguntas que deixavam adultos desconfortáveis. Mãe, por que João fica acorrentado à noite? Mãe, por que não posso brincar com os filhos do feitor? Mãe, o que significa escravo? Maria respondia com cuidado, ensinando-lhe verdade sem destruir sua inocência completamente. Mas sabia que em breve teria que explicar o inexplicável, que ele nascerá em mundo que considerava pessoas como propriedade, que sua liberdade futura seria exceção rara em mar de correntes. O conde cumpriu sua promessa. Na manhã do 5º aniversário de Tomás, chamou Maria e o menino ao escritório da Casa Grande. Era a sala que Maria nunca entrará. Escravos não entravam em espaços de senhores. Mas desta vez foi convidada, não ordenada. Tomás, o conde disse, ajoelhando-se para ficar na altura do menino, sabe ler? Não,
Senhor. Gostaria de aprender. Os olhos do menino se iluminaram. Posso. Pode. E mais. O conde pegou o documento da mesa, papel selado com carimbo oficial. Isto é carta de alforria. Significa que, a partir de hoje, você é livre. Não é mais escravo. É homem livre. O silêncio que seguiu foi absoluto. Maria cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. Tomás, jovem demais para entender completamente o que significava, apenas olhava para o papel como se fosse objeto mágico. Não entendo, Maria finalmente sussurrou. Por quê? Por que faz isso? O conde olhou para ela, e pela primeira vez Maria viu vulnerabilidade em seus olhos. Porque tenho filha. Filha que nasceu escrava, como seu filho. E embora eu a tenha libertado, não posso desfazer o fato de que ela viveu 17 anos em correntes por minha culpa. Não posso salvar todas as crianças. Mas posso salvar algumas. E se salvar algumas, talvez outros façam o mesmo. E talvez, eventualmente, esse sistema abominável caia. Mas, e eu? Maria perguntou, voz trêmula. Você. O conde hesitou. A lei ainda não permite alforria em massa sem compensação financeira ao proprietário, eu mesmo. É absurdo, eu sei. Mas estou trabalhando nisso. Tenho advogados em Rio preparando documentos. Dentro de 1 ano, talvez 2, você também será livre. Maria desabou. Literalmente caiu de joelhos, soluçando tão forte que seu corpo inteiro sacudia. Não era só alívio. Era a liberação de 5 anos de tensão, de 27 anos de escravidão, de toda uma vida carregando peso que ninguém deveria carregar. Tomás, assustado, ajoelhou-se ao lado dela. Mãe? Mãe, tá doendo? Não, meu filho, ela conseguiu dizer entre soluços. Não tá doendo. Pela primeira vez na vida, não tá doendo. A notícia da alforria de Tomás espalhou-se rapidamente. E com ela vieram reações variadas. Alguns escravos viram como esperança, se um menino podia ser libertado, talvez outros também pudessem. Outros viram com amargura, por que aquele menino e não os seus filhos? Porque Maria tinha sorte enquanto eles continuavam em correntes. Mas a reação mais forte veio dos outros proprietários. 3 semanas após a alforria, o conde recebeu visita. Não social, não amigável. Era confronto. 6 proprietários chegaram juntos, Coronel Mendes, Doutor Silveira, Senhor Tavares, e 3 outros. Chegaram sem aviso, entraram sem convite, e se plantaram no escritório do conde com expressões de homens que vieram fazer ultimato. Vassouras. Coronel Mendes começou, dispensando formalidades, você ultrapassou o limite. Que limite? O conde perguntou, voz calma mas firme. Você libertou o escravo. Criança. Sem razão. Sem necessidade. Tinha razão. Minha propriedade. Minha decisão. Não é assim que funciona. Doutor Silveira bateu a mão na mesa. Somos comunidade. Nossas ações afetam uns aos outros. Quando você liberta escravos caprichosamente, cria expectativas. Cria esperanças. E esperanças entre escravos são perigosas. Perigosas para quem? O conde retrucou. Para eles ou para nós? Para todos. Se eles começarem a pensar que liberdade é possível, começarão a questionar. A rebelar. Tivemos revolta dos malês na Bahia. Quilombo dos Palmares. Sabemos o que acontece quando escravos se organizam. E cuja culpa é isso? O conde se levantou, encarando os 6 homens. De pessoas que querem ser livres ou de sistema que os escraviza. Vocês têm medo de rebeliões? Então parem de dar motivos para rebeliões. Você ficou louco, Sr. Tavares disse, balançando a cabeça. Ideias abolicionistas corromperam sua mente. Você sempre foi fraco, Vassouras. Sentimental. Mas agora está traindo sua classe. Minha classe, o conde repetiu, voz carregada de desdém, é classe que constrói fortuna sobre sofrimento. Que separa mães de filhos. Que chicoteia gente até morte por crimes insignificantes. Se trair essa classe significa ter um mínimo de decência, então sim, sou traidor. E orgulho-me disso. O silêncio que seguiu foi tenso, perigoso. Finalmente, Coronel Mendes falou, voz baixa mas ameaçadora. Você vai se arrepender. Não hoje, não amanhã.
Mas vai se arrepender. Ninguém desafia a ordem estabelecida sem pagar preço. Então que venha o preço, o conde respondeu. Pago de bom grado. Os 6 homens saíram. Mas a ameaça ficou pendurada no ar como fumaça tóxica. Nas semanas seguintes, o conde começou a sentir consequências. Comerciantes se recusavam a vender para ele. Bancos negavam empréstimos. Convites para eventos sociais pararam de chegar. Estava sendo isolado, sistematicamente excluído da sociedade que sempre pertencera. Mas algo inesperado também aconteceu. Começou a receber cartas. Cartas de padres que secretamente se opunham à escravidão. Cartas de comerciantes do norte com ideias progressistas. Cartas de abolicionistas europeus que ouviram sobre suas ações. E, mais importante, cartas de outros proprietários, poucos, muito poucos, mas existiam, que também sentiam vergonha do sistema mas tinham medo de agir sozinhos. Se você formar grupo, escreveu um fazendeiro de São Paulo, se alguns de nós nos unirmos e começarmos a libertar nossos escravos gradualmente, começarmos a tratá-los com dignidade, começarmos a pagar salários em vez de usar chicotes, talvez consigamos começar mudança real. Era ideia radical. Perigosa. Possivelmente suicida economicamente. Mas o conde estava cansado de ser covarde. Cansado de ser cúmplice. Cansado de dormir todas as noites sabendo que sua fortuna era construída sobre gemidos de pessoas acorrentadas. Respondeu todas as cartas. Começou a organizar. Não revolução aberta, isso seria esmagado imediatamente. Mas movimento lento, cuidadoso. Rede de proprietários que, gradualmente, começariam a mudar como tratavam escravos. Que começariam a libertá-los. Que começariam a pagar salários. Era começo. Apenas começo. Ainda faltavam décadas até a abolição oficial. Ainda haveria sofrimento imensurável. Mas era começo. E Maria, trabalhando nos campos da fazenda do conde enquanto observava seu filho livre correndo entre as árvores, aprendendo a ler em aulas que o conde pessoalmente garantia, sentia algo que nunca pensou que sentiria: gratidão. Não gratidão servil de escravo para senhor. Mas gratidão humana de pessoa para pessoa. Porque o conde podia ter ignorado. Podia ter continuado como estava. Mas escolheu diferente. E essa escolha, multiplicada por outras escolhas de outras pessoas, eventualmente mudaria a nação inteira. Fissuras crescem. Luz se expande. E mudança, uma vez começada, é impossível de parar completamente. 23 anos depois daquele dia no terreiro, em 1884, 3 anos antes da abolição oficial da escravidão no Brasil, Maria estava sentada na varanda de sua própria casa. Não era casa grande, apenas 3 cômodos simples de madeira, mas era dela. Comprada com dinheiro que ganhou trabalhando como costureira livre, em terra que agora lhe pertencia. Tomás, agora com 28 anos, era professor. Ensinava em escola que ele mesmo fundara, escola onde crianças negras e brancas pobres aprendiam juntas. Tinha esposa, uma mulher livre chamada Clara, e 2 filhos que nunca, jamais, conheceriam correntes. O conde de Vassouras morrera 2 anos antes, aos 73 anos. Até seus últimos dias, continuará libertando escravos, pagando salários, organizando movimentos abolicionistas. No fim, morrera pobre, gastara toda a fortuna em alforrias e em garantir que escravos libertos tivessem recursos para começar vida nova. Seu funeral foi esvaziado de aristocratas mas repleto de ex-escravos. Centenas deles viajaram de longas distâncias para se despedir do homem que mudará suas vidas. Não era santo. Não era herói perfeito. Era homem falho que tentou, tardiamente, corrigir alguns dos males que ajudou a perpetuar. Maria estava lá. Chorou sobre seu túmulo, agradecendo em voz baixa por aquele dia há 23 anos quando ele disse não. Quando recusou comprar mulher arrastada sangrando do parto. Quando escolheu decência sobre lucro. Hoje, segurando carta que acabará de receber, Maria sorriu através das lágrimas. Era a carta de Sara, filha do conde, aquela menina nascida escrava que ele libertara secretamente. Sara agora vivia em Paris, estudava medicina, coisa impensável para a mulher, especialmente mulher de sangue misto, e escrevia para Maria regularmente. Querida Maria, a carta dizia, meu pai me contou sua história antes de morrer. Disse que você e Tomás foram os catalisadores. Que ver você arrastada para terreiro acordou algo nele que estava dormindo há muito tempo.
Que seu sofrimento forçou a encarar sua própria cumplicidade. E que salvar Tomás foi forma de, tardiamente, salvar a si mesmo. Obrigada por existir. Obrigada por sobreviver. Obrigada por me dar irmão em espírito, mesmo que não em sangue. Maria dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na caixa onde mantinha todas as cartas de Sara. Ao lado delas estava outro documento, a carta de alforria de Tomás, amarelada pelo tempo mas ainda legível. E sua própria carta de alforria, recebida 2 anos após a promessa do conde, cumprida conforme prometido. Moi. Tomás apareceu na varanda, carregando um dos netos no colo. Está bem? Estou, filho. Só lembrando. Do dia. Do dia. Eles não precisavam especificar qual dia. Ambos sabiam. O dia em que Maria foi arrastada. O dia em que pensou que perderia seu bebê. O dia em que um homem disse não. O dia que mudou tudo. Você conta para seus alunos? Maria perguntou. Sobre o que aconteceu. Conto. Mas não como conto de fadas. Conto como verdade complicada. O conde fez bem, mas não apagou o mal. Salvou alguns, mas não pôde salvar todos. Foi cúmplice antes de ser redentor. Tomás fez uma pausa. Mas também conto que cada ação importa. Que cada momento em que escolhemos decência sobre crueldade planta semente. E sementes crescem. Sementes crescem, Maria repetiu, olhando para o neto. Aquela criança nunca seria escrava. Nunca conheceria chicote. Nunca seria vendida como gado. 3 gerações. Maria, Tomás, e agora aquele bebê, da escravidão à liberdade. Era a vitória. Imperfeita, manchada de sangue e lágrimas, comprada com sofrimento imensurável. Mas era a vitória. Naquela noite, antes de dormir, Maria fez o que fazia toda noite desde que ganhou liberdade. Orou. Não apenas por si mesma ou sua família, mas por todos que ainda sofriam. Porque a abolição oficial ainda não chegará, e milhares ainda viviam em correntes. Mas orou também com esperança. Porque vira mudança acontecer. Vira homem poderoso mudar. Vira movimento começar com atos simples de dizer não. E se mudança era possível em Fazenda dos Almeida naquele dia de março 23 anos atrás, então mudança era possível em qualquer lugar. 3 anos depois, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinaria a Lei Áurea. Escravidão no Brasil finalmente terminaria. Maria viveria para ver esse dia. Choraria de alegria, e pensaria no conde que iniciou sua jornada para a liberdade. Tomás viveria para ver seus netos crescerem livres, educados, donos de suas próprias vidas. Continuaria ensinando, contando histórias, garantindo que ninguém esquecesse o que aconteceu. Porque esquecimento é forma mais eficiente de permitir que horrores se repitam. E a história de mulher arrastada sangrando do parto, de homem que disse não, de bebê que nasceu escravo mas cresceu livre, seria contada e recontada. Seria sussurrada em senzalas. Seria ensinada em escolas. Seria preservada como lembrete. Lembrete de que sistemas de opressão, por mais sólidos que pareçam, têm rachaduras. E rachaduras podem ser expandidas. E eventualmente, com pressão suficiente, tempo suficiente, coragem suficiente de pessoas suficientes, até as paredes mais grossas desmoronam. O Conde de Vassouras não destruiu escravidão. Uma pessoa não pode destruir instituição de séculos. Mas ele plantou semente. Criou fissura. Mostrou que outro caminho era possível. E às vezes, em mundo de escuridão, isso é tudo que precisamos. Uma pessoa disposta a acender vela. Uma pessoa disposta a dizer não. Uma pessoa disposta a escolher humanidade sobre lucro. Porque velas se multiplicam. Não os ecoam. E humanidade, uma vez reconhecida, não pode ser facilmente ignorada novamente. Maria morreu em 1895, aos 56 anos, em sua própria cama, cercada por filhos, netos, e comunidade que a amava. Suas últimas palavras foram: valeu a pena. Cada momento difícil valeu a pena para chegar aqui. Em sua lápide simples, Tomás mandou gravar: Maria, mãe, lutadora, livre. E abaixo, em letras menores, ela sobreviveu ao dia mais cruel para ver dias de esperança. A plantação dos Almeida faliu 10 anos após a abolição. Dona Beatriz morreu amarga e pobre. A terra foi dividida e vendida. E no lugar onde uma vez ficava o terreiro,
Onde Maria fora jogada sangrando, onde o conde dissera não, onde tudo mudou, agora havia escola. Escola onde crianças de todas as cores aprendiam juntas. Onde história era contada honestamente. Onde liberdade não era apenas palavra, mas realidade vivida. E embora nenhuma placa marcasse o lugar exato, embora nenhum monumento oficial existisse, todos que estudavam ali conheciam a história. Conheciam Maria. Conheciam o conde. Conheciam o dia em que não silenciou plantação inteira e iniciou ondas de mudança que eventualmente se tornariam tsunami de transformação. Porque é assim que mudança acontece. Não com trovões e terremotos. Mas com fissuras. Com escolhas individuais. Com momentos em que alguém, em algum lugar, decide que já basta. E aquele alguém, naquela manhã de março de 1861, foi um conde que viu mulher sangrando sendo arrastada para leilão como gado, e finalmente, não conseguiu mais fingir que aquilo era aceitável. Ele disse não. E o mundo, lentamente, começou a mudar. Fim. A escrava foi arrastada do parto para o palco de vendas. O conde disse uma palavra. E silenciou a plantação inteira. Porque algumas palavras, ditas no momento certo, pela pessoa certa, ecoam por gerações.